Eis aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Uma história comovente, onde ali uma mulher adúltera, ela, sobre uma sentença de morte, ela se depara com Jesus e vive uma experiência do sobrenatural. É uma história onde nós vamos aprender muito. E muitas pessoas, elas comentam sobre esta passagem bíblica e às vezes elas nem sabem que estão se referindo a uma mensagem da Bíblia. Muitos dizem, atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Você já ouviu isso? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso neste devocional do Evangelho de João, capítulo 8. E eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Eu te convido a fazer uma breve oração e a mergulhar nesse contexto e ser edificado por esta mensagem. Amém? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Fala, Senhor, poderosamente ao meu coração, aos nossos corações. Revela a nós o que há nas entrelinhas, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, aleluia. Eu sou a pastora Ana e eu quero compartilhar com você esse maná, esse pão fresquinho do céu que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz vigor de vida. Imagine você que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Entenda bem, essa mulher, ela não estava adulterando sozinha, sim ou não? Havia outra pessoa nesse contexto. Porém, a gente bem sabe que as mulheres, elas não tinham ali diante da sociedade essa voz ativa, esse destaque. E ali a severidade que era se tratar dessas questões, principalmente em relação à mulher, era muito grande. Então aquela mulher, de fato, ela estava condenada à morte. Porém, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, aqueles homens, eles estavam aí querendo criar, de verdade, uma armadilha para Jesus. Eles tentaram ali para ver qual seria o posicionamento de Jesus. E entenda, muitas pessoas, de uma forma muito distorcida, acreditam que Jesus acobertou o pecado da mulher, e não, Jesus não acobertou, Jesus não compactuou com o pecado, ele simplesmente deu uma direção: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele está dizendo que a mulher não tem pecado? De hipótese alguma. Ele está dizendo, aquele que não tem pecado. E ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu, né? Então, ele não está condenando aquela mulher,
Todavia, ele dá um direcionamento, uma direção para ela e diz: vai e não peques mais. Então, Jesus permite que aquela mulher tenha uma segunda oportunidade. Vai, não peques mais. E muitas das vezes nas nossas vidas nós vivemos situações como essa. Nós temos a oportunidade de sermos perdoados por Deus. Deus, ele nos perdoa das nossas falhas, das nossas transgressões, dos nossos erros, e nós temos em Cristo a oportunidade de recomeçar, de não mais cair no mesmo erro, né? E a direção é muito simples: não peques mais. Se você sabe que aquilo ali te fez mal, que aquele pecado, ele é digno de condenação, e você sabe que você ainda está propenso a talvez cair nesse erro, desvie da aparência do mal, fuja da aparência do mal, para que você não venha ali perder a sua bênção, perder a sua salvação, perder a sua liberdade em Cristo. E de novo, né, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo? Logo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu estas palavras no lugar do gasofilaço, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque não era ainda chegado a sua hora. Então, Jesus ali enfaticamente, ele declara que ele é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E muito se fala: o mundo jaz em trevas, o mundo jaz do maligno. Por quê? Porque aquele que é luz, que tem que brilhar, que tem que fazer ali acontecer, não faz, né? Aí o mal fica imperando. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-te? Porque diz: aonde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morreríeis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho a dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele.
Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus ele fala qual que é o caminho para você conhecer a verdade, é permanecer nele. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu. Seríeis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, mas sempre, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, se verdadeiramente Cristo vos libertar, sereis livres. Então, nós somos livres em Cristo. Às vezes a pessoa pensa, né? Quando eu estava lá no mundo, quando eu era livre para fazer isso, fazer aquilo. Mas quem disse que você não é, né? Quem disse que você não é livre? Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aleluias. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes com vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Eita! Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado? A verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havieis de amar, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Eles não compreendiam o que Jesus falava. E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos? Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritana e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, e há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha salvação, a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão e nosso pai que morreu. És maior que Abraão, nosso pai, nosso pai que morreu. Também os profetas morreram, quem pois te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é.
Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que o vosso Deus, que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido eu, porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço o guarda e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos? E viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou e saiu do templo. Então, a gente vê nesse contexto todo que os judeus, eles depositavam uma confiança cega nas tradições, né, e cerimônias religiosas. Eles dependiam da ancestralidade, obediência à lei de Moisés. E a direção oral dos anciões para ter esperança, ao longo dos anos, havia experimentado, né, a dominação do Egito, da Babilônia, da Pérsia e da Síria. E naquele momento, de Roma. Independentemente de sua servidão política, os judeus se sentiam livres espiritualmente, pois era uma nação santa, uma raça eleita por Deus. Jesus discordou deles e isso os enfureceu, obviamente, né? Disse que eles eram escravos do pecado e não os filhos de Deus, e que somente por intermédio dele podiam encontrar a verdadeira liberdade espiritual. Então, eles estavam ali cheios de orgulho, né? Os judeus garantiram que a Jesus, que eram nascidos de semente de Abraão. Eles provavelmente não queriam insultar Jesus de forma direta. A crença comum entre os judeus era de que Maria tinha sido infiel a José e que Jesus, né, era um filho ilegítimo. Maria legítimo, né, de Maria, resultado de uma união adúltera. Então, assim, eles queriam de todo jeito distorcer aquilo que estava sendo conduzido de uma forma genuína. A gente vê também nesse contexto, né, onde diz aqui no versículo 44, vós sois do diabo, né? O diabo, Satanás, ele é citado poucas vezes no Antigo Testamento. E o chefe dos anjos caídos, Satanás, é um adversário de Deus, né? No Antigo Testamento, os autores dos evangelhos ensinaram que Satanás é ser pessoal e o agente, o causador do mal. Então, Jesus, gente, ele o tempo todo, enquanto ele caminhava, enquanto ele existiu e ele sempre existirá, a representação melhor de Jesus, que ao meu ver é válida, é o amor, né? Jesus, a personificação do amor. Porque a gente vê tantos questionamentos, tanta resistência, tantas coisas ali envolto da pessoa de Jesus e ele sempre firme. E muitas coisas, muitos pensamentos, muitos questionamentos podem surgir em relação a você. Mas se a essência do amor estiver em você, através de você, as coisas vão fluir naturalmente. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos, ó Pai, a depositar nossa fé e confiança em Ti. Aprendemos, Deus, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aprendemos, Senhor, que o Senhor não nos desampara, que o Senhor fortalece, que o Senhor vivifica. Ah, Senhor, nos dê um dia de bênçãos, de vitória, nos guarda, nos protege
Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Shalom.